A questão toda aqui é como agir da forma certa. Qual é a ação correta? Foi isso que vocês levantaram agora há pouco aqui. Qual é a ação correta? Notem que a vida, ela consiste, na verdade, de ações acontecendo. Nós é que introduzimos na vida, ou naquilo que acontece, a ideia de que existe o correto e o incorreto, o certo e o errado. Isso tem a ver com os nossos valores éticos, morais, psicológicos, filosóficos e espirituais. A vida como ela acontece, ela desconhece isso. Ela desconhece isso. Esse modelo de procedimento, de ação, que se sustenta na ideia do correto, ou na possibilidade da ação incorreta, isso é particularmente nosso. Quando eu digo particularmente nosso, nasce no modelo de pensamento. Vamos tocar nisso aqui com você. Para nós, toda ação ela deve necessariamente nascer de uma premeditação, de um conceito pré-formado, de um pré-conceito. Assim, nossas ações, elas são ações que nascem do pensamento. Uma coisa comum é a ideia de ter que aprender para poder fazer certo. Sim, claramente é necessário você primeiro aprender para depois agir. Você aprende alguma coisa para poder fazer bem aquilo. Então, primeiro você estuda e aprende e faz a partir do que você aprendeu. Mas mesmo aqui, o que é importante é a ação. A ação em si, naquilo que acontece ali, naquele instante, e não em todas as ideias que se tem sobre como fazer aquilo. Então, de uma certa forma, em algum nível das nossas vidas, em algumas áreas, sim, se faz necessário primeiro você aprender a teoria e depois conhecer aquilo diretamente na prática. Então, primeiro você aprende e depois executa. Mas esse executar requer a ação acontecendo e não a teoria ainda prevalecendo. Uma coisa interessante sobre isso, reparem, há duas formas de ações acontecendo. A primeira é essa que a gente aprende para depois agir. E a segunda a gente vai falar daqui a pouco. Essa que a gente aprende para depois agir é como eu chegar para você de uma forma muito simples e dizer: olha, eu preciso de um bolo. Você sabe fazer? Aí você diz para mim: não, eu não sei. Aí eu digo para você: olha, eu sei fazer bolo, mas eu não tenho tempo para fazer. E eu preciso de um bolo pronto. Eu vou lhe dar a receita e você faz para mim. Então eu lhe passo a receita e você vai fazer o bolo para mim. Porque eu não tenho tempo de fazer, mas eu preciso do bolo. Quando eu te dou a receita, você tem a fórmula, você tem a teoria. Mas quase com absoluta certeza, talvez não total, não 100%, apenas com a receita na sua mão, eu viro as costas e vou embora, talvez eu não encontre o bolo pronto quando voltar. Pelo menos o bolo que eu espero encontrar. Eu vou encontrar o bolo que você conseguiu fazer para mim.
Então, repare, essa é uma forma de ação. Primeiro você aprende, você tem a fórmula, você tem a receita e se põe a fazer o bolo. Quando eu me encontro com você e vejo o bolo pronto, percebo que não é o bolo que eu aguardava, que eu esperava. Apesar da receita ser a mesma que eu tenho e que costumo fazer o bolo. Então, essa ação é muito simples. A gente sabe que a gente primeiro tem que aprender para depois fazer. E mesmo nesse fazer, a gente só vai descobrir de verdade o que é o bolo pronto, da forma perfeita, como esperada, depois de algum tempo de trabalho prático. Aí vamos ter o bolo. Tudo bem? Então, essa é a ação. Então, nós temos ações simples assim na vida, que mesmo essas ações simples, o que prevalece é a ação, o fazer, o acontecer, e não o teorizar, o conceituar ou estudar teoricamente sobre aquilo. Então, essa é uma qualidade de ação simples. Dirigir um carro requer muito estudo de manuais, muitos livros sendo lido. Verdadeiro ou falso? Andar de bicicleta requer que você leia sobre a origem da bicicleta e das rodas e do que ela é composta. Todo um estudo bem cuidadoso no livro. Verdadeiro ou falso? Porque você precisa apenas subir na bicicleta. Para dirigir um carro, você precisa estar diante do volante e descobrindo o básico, que são as marchas e tudo mais ali, ok? Mas é na ação que acontece. Na ação que acontece. Vem você e diz, qual é a ação correta? Repare, por que a ação é importante na vida? Porque a ação determina a qualidade de vida. Determina a vida como você a vive, ou como ela é vivida, ou o que ela é, ou o que ela é, colocando melhor, o que ela é. Você não tem a vida como de verdade ela é, quando o movimento psicológico de ser alguém está nesse envolvimento de ideia de como a vida deveria ser. Agora nos deparamos com a outra ação da qual queremos tratar com você. Não dessa ação simples de fazer bolo, que não é tão simples também. Acabamos de ver. Mas da ação do viver em amor, em liberdade, em felicidade, em paz, porque é isso que queremos. Tudo que nós buscamos na vida é a ciência de um novo viver, livre, claro, de toda essa confusão que tem sido a nossa vida. Porque as nossas ações são ações complicadas. Então, quando você diz como agir corretamente, como fazer a coisa certa, como acertar na vida, como viver com sabedoria, como viver com inteligência, como lidar com os problemas, como se livrar dos problemas, como lidar, por exemplo, como lidar com o medo, como lidar com a rejeição amorosa. Reparem, tudo isso implica de ações na vida. Não aquela ação de fazer um bolo, mas aqui estamos diante de algo muito mais complexo, que é o sentido da vida, a compreensão da vida em sua totalidade. A gente não vive só fazendo bolo, a gente casa.
E depois tem filhos. E depois, tudo são ações. Como acertar? Então, o que é a ação? Já adiantamos alguma coisa aqui. Toda essa ação, como nós conhecemos, que se baseia no pensamento, ela funciona assim: você pensa e depois age. Repare, vou consertar isso. Você não pensa e depois age. Há um movimento de pensamento em você que lhe impulsiona por um sentimento, emoção ou busca de sensação e depois surge a ação. Há um intervalo entre o pensamento e a ação. Esse pensar e esse agir. Repare, você não aprende com ninguém. Você não tem uma fórmula, uma receita. Tudo que você tem é o que a cultura lhe deu, o que a sociedade lhe deu, o que o mundo lhe deu. E o mundo lhe ensinou a casar como as pessoas casam e a viver um relacionamento amoroso, chamado amoroso, como elas vivem, a se separar quando a coisa não dá certo, a buscar uma outra relação quando a coisa não funciona. Tudo que nós sabemos com base no pensamento, a receita que nos deram, entre aspas, para esse bolo chamado, por exemplo, casamento, ou vida social, ou vida humana, é aquilo que o pensamento está estabelecendo. Estamos juntos? E o que o pensamento está estabelecendo nasce do padrão de cultura, de condicionamento, de programação do Instagram, do TikTok, da novela, dos romances, da exemplar vida dos nossos pais, de como ser feliz no casamento. Sem querer ser irônico e sendo, o nosso modelo de vida em ação, ela tem por base o pensamento. Então nós precisamos primeiro compreender quem é que está nos dando essa receita para a vida feliz. Não querendo ser irônico de novo, 99% da humanidade é feliz na vida social, na vida econômica, na vida matrimonial, na vida familiar, na vida profissional. E eu até me pergunto, por que a gente dividiu a vida assim, gente? Por que todas essas divisões? Por que a gente faz um curso matrimonial? Por que a gente faz um curso profissional? Por que a gente faz um curso de como lidar com os filhos? Por que a gente faz um curso de como lidar com isso ou com aquilo? E por que a gente especializou ou tem especializado as áreas dessa vida que é a vida na totalidade? Separamos, colocamos em compartimentos, especializamos e vamos estudar. Por que fazemos isso? Porque não sabemos o que é a ação. A ação da vida. A ação da totalidade da vida. Então, o que é que nos falta? A compreensão direta de onde está vindo essa receita. Nossa receita de ação nasce do pensamento. Olhe para a sua cabeça. Tudo que você já fez e continua fazendo está nascendo do modelo de pensamento que se situa dentro de você, nessa forma específica de pensar, que não é nada diferente da forma de pensar do seu vizinho, dos amigos de trabalho, da sua família e do mundo à sua volta. Então, quem está nos dando essa fórmula da ação correta, que deu tão certo, que tem dado tão certo? Porque tudo que a gente faz na vida é perfeito. A gente casa
e realmente é feliz para sempre. A gente tem filhos e eles são a nossa felicidade. Tudo que chega à nossa vida é para fazer parte da felicidade ou para nos trazer a tão esperada felicidade. Tudo tem dado tão certo. É assim? Se não é assim, o que é essa fórmula ou receita? Vou repetir. Primeiro o pensamento, depois a intenção, o plano. Pensamento, intenção, a imagem, a sensação, o prazer, a alegria, o preenchimento que terei. Depois vem o plano e depois vem a execução. E aí a gente tem o bolo, o esperado bolo. Vamos olhar para a vida e ver se realmente a gente está diante do bolo esperado. Porque estamos seguindo todo o modelo que nós já recebemos. De fato, não. Porque as ações não são completas. Eu digo completas e não corretas. A vida requer, não, a vida representa ações completas. Nós desconhecemos as ações completas da vida porque não apreciamos a vida como ela acontece. Porque estamos sempre engolfados, envolvidos, embolados no modelo de como a vida, não como ela acontece, mas como ela deveria acontecer. É por isso que seguimos o pensamento. Então nós não nos permitimos viver o momento como ele se mostra. Sim, com o casamento, com o aparecimento dos filhos ou da família, lidar com a vida como ela acontece. Não sabemos lidar com isso. Nós estamos formulando, idealizando um modelo que tem por base a fórmula, a receita de como fazer a coisa. E esse como fazer se baseia basicamente no sentido de um eu que se vê como o autor, o originador das ações e, portanto, responsável por fazer a coisa certa. E faz, e nunca dá certo. E nunca dá certo. Porque por detrás das nossas ações está todo um movimento de atividades egocêntricas, centradas no eu, centradas no ego. Nossas ações são criações da ilusão do pensamento sobre o que as ações de verdade representam. As verdadeiras ações, as ações completas de verdade representam. Aí nós criamos a ideia da ação correta, da ação certa, da boa ação. Aí a gente vai estudar. Estudar como casar certo, como educar os filhos de forma correta, como encontrar a profissão correta. Aí a gente faz um tal de curso de autoconhecimento para aprender a nossa vocação profissional, para a gente acertar na profissão. Repare o que eu vou dizer a vocês, não há nada de errado na ação completa. Mas nessa ação premeditada pelo pensamento, onde você tem que ter uma receita, e a receita é o pensamento para executar essa ação, ela sempre será uma ação nascida do ego, nascida do eu. A vida é algo que está acontecendo agora aqui, ela requer uma resposta imediata, clara, lúcida, real, livre exatamente do modelo do pensamento, que carrega essa motivação, intenção, desejo, medo,
busca de preenchimento, plano e execução. Quando a vida acontece nesse momento e o sentido do eu, do ego não está, não há modelo de pensamento, não há receita. Então estamos diante da vida acontecendo e há uma resposta que nasce naturalmente de um estado em você que não faz parte desse eu. É isso que estamos trabalhando aqui com vocês. Mostrando a vocês que a vida, ela não precisa de você como sendo aquele que entende, que estudou ela, que sabe o que ela significa. Você não pode, a partir do pensamento, compreender a vastidão, a imensidade, a não dimensionalidade da vida nessa totalidade que ela representa. Não há como, na pessoa, na mente egóica, compreendermos isso. Vocês sabem qual é a beleza do despertar da consciência, dessa nova consciência que estamos tratando aqui com vocês? É que nessa nova consciência não precisamos mais da receita. Na realidade, não temos qualquer ideia da necessidade de um bolo pronto, feito por nós. Acompanhe isso. A vida já traz, já é tudo. A realidade daquilo que é você em seu ser é a totalidade da ação. Sem esse espaço ou intervalo entre o pensamento e a execução. Sem a ilusão de uma identidade presente, sendo o fator determinante para que a vida aconteça. Isso é falso. Isso é uma ilusão. Você vem a mim e diz assim, como lidar com o medo? É como perguntar a mim, como lidar com o casamento? O seu problema não é como lidar com isso ou aquilo. O seu problema é a ideia de que você está aí. E que existem receitas para tudo. Você está numa aproximação da verdade da revelação da sabedoria. O sábio que é você em seu ser. Eu vou repetir. O sábio que é você em sua natureza real. Eu vou repetir de outra forma. A verdade que é você quando o sentido desse mim, desse eu não está. Estou dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Lida com a vida sem a ideia de estar separado dela. Essa é a beleza do despertar espiritual, da iluminação espiritual ou da realização de Deus. Essas palavras que você acabou de ouvir aqui, nessas falas, apenas nesse sentido é que uso essas expressões. Não tem nada a ver com o que vocês já ouviram aí fora. Sobre a nova consciência, sobre despertar espiritual, iluminação espiritual e blá, blá, blá. Aqui estamos falando com você que a vida acontece quando você não está. E quando você não está, o que é a vida é a ação completa. Não é a ação correta. Não é a ação certa. Não é a ação errada. Não é a ação que não deveria ou que poderia ter sido diferente ou não deveria ter ocorrido como ocorreu. Nada disso. É a ação como ela acontece, quando o sentido do eu, do ego, não está. Ter uma proximidade real disso é possível quando a fórmula, a receita, chamado pensamento, dentro de você desaparece. Sim, isso mesmo que você ouviu. Não precisamos do pensamento. A não ser para assuntos muito básicos, técnicos, como fazer um bolo de fubá. O conhecimento se faz necessário ali. Mas repare, apenas o conhecimento ainda é inútil ali.
se não houver prática. E prática requer ação, execução, e não teoria, conceito, ideia. Uma vida inteira estamos confiando demais em conceitos, teorias e ideias. As pessoas escutam falar sobre realizar Deus, sobre iluminação espiritual, sobre despertar espiritual, se metem em todo tipo de práticas, assim chamadas espirituais, e leitura de livros, elas leem muitos livros, centenas e milhares de livros, estão abarrotadas de todo tipo de informações teóricas, cheias de receitas de bolo, mas o bolo nunca sai. Nunca existe bolo quando você só tem receitas. Aqui é tomarmos ciência do fim do pensamento, do fim desse modelo de pensamento, de crenças, teorias, conceitos, ideias, estudos, práticas. Nós precisamos descobrir a vida livre do modelo dessa mente condicionada, desse pensamento condicionado. Então, a vida livre desse eu, desse ego, é a vida nesta ação. Nesta ação em liberdade, nesta ação em felicidade, nesta ação em totalidade, nesta ação sem alguém nela. Seu natural estado de ser é a verdade de Deus. Só há Deus. Só há Deus. Não tem esse eu. Não existe esse mim. Não existe esse meu casamento, minha casa, minha família, meus negócios, meu trabalho, esses departamentos são divisões nossas. Essas especializações de vida é a ideia de que a gente pode separar as coisas, dividir, o despertar dessa inteligência, dessa verdadeira consciência, o florescer do seu estado natural é a liberdade de lidar com o que quer que surja, sem a ilusão de alguém responsável por fazer a coisa certa, para não fazer a coisa errada e se dar mal. Não tem alguém para se dar bem fazendo a coisa certa. Não tem alguém para se dar mal fazendo a coisa errada. A ilusão é a ilusão desse alguém. Enquanto o movimento de pensamento estiver presente, qualquer ação que você faça, motivada, imbuída desse sentido do eu, do ego, será a ação medíocre, estúpida, complicada, desorientada, perturbada, que o pensamento sustenta, alterando a receita. Não vai dar certo. Jamais dará certo. Aliás, nunca deu certo. A sua vida no ego é uma ilusão. Porque ela não é real, ela não existe. É só uma autoprojeção do sentido de alguém presente se separando da vida nessa ideia de dualidade. Os assuntos nossos aqui mais preciosos é essa questão da não dualidade, da visão da Advaita, da não separação, da verdade de que só há Deus, uma realidade presente. E essa realidade é a natureza deste ser, daquilo que está presente aqui, nesse instante, quando o eu não está. Então não há qualquer separação entre a verdade divina, a realidade do seu ser e a verdade da ação completa.
da ação na inteligência, na sabedoria, na verdade do amor. Então, sim, a vida é um bolo delicioso, mas você não faz esse bolo. Não mesmo. Do ponto de vista psicológico, o pensamento tem também introduzido construções de suas próprias ideações, colocando a ilusão de uma identidade presente, que o pensamento denomina de eu, é quando temos presente os problemas em nossos relacionamentos, o sofrimento aparece,